Beleza. Oferecimento Velaton, o shampoo que lava colorindo em apenas 20 minutos. Culinária. Oferecimento Açúcar União. A gente ama quem ama fazer doce com o nosso açúcar. Mães e filhos. Oferecimento Cali. Compre e colecione elogios. Culinária. Oferecimento Nova Delícia. Muito mais que uma margarina gostosa. Culinária. Oferecimento Açúcar União. A gente ama quem ama fazer doce com o nosso açúcar. Oferecimento Shopping Metrô Tatuapé, o seu shopping de compras. Mais você. Oferecimento Embeleze, mulher moderna e prática usa Maxton, qualidade profissional ao seu alcance. Mais você. Oferecimento Embeleze. Viva as emoções com Natocor. As cores da natureza em seus cabelos. Mais você. Oferecimento Natocor. As cores da natureza dando brilho e vida aos seus cabelos. Mais você. Oferecimento Sempre Bela, com mel silvestre e queratina. Caminhos naturais para seu bem-estar. Você. Oferecimento Maxton, qualidade profissional ao seu alcance. Mais você. Oferecimento Natocor. As cores da natureza em seus cabelos. Criação Embeleze. Mais você. Oferecimento Sempre Bela Energia. Shampoos e tratamentos. Uma criação Embeleze. Mais você. Oferecimento Unimed Sorocaba. Sua vida merece essa qualidade. Mais você. Oferecimento Novex Chocolate. A nutrição do chocolate nas mãos dos melhores cabeleireiros. Mais você. Oferecimento Maxton com queratina. Qualidade profissional ao seu alcance. Criação Embeleze. Mais você. Oferecimento Camil. Mais sabor em cada momento da sua vida. Mais você. Oferecimento Crackers Vitarella. Uma melhor que a outra. Mais você. Oferecimento Crackers Vitarella, uma melhor que a outra. Mais você. Oferecimento Kamikado Houseware. A marca da sua casa. Mais você. Oferecimento Novo Natocor Tratamento Amazônico. As cores da natureza em seus cabelos. Mais você. Oferecimento Shopping Recife. Um mundo sem igual. Mais você. Oferecimento Maxton. Qualidade profissional ao seu alcance. Uma criação Embeleze. Mais você. Oferecimento Café São Brás. Está combinado. Café tem que ser São Brás. Mais você. Oferecimento Pra Mim, a farmácia do seu bolso. Precisou? Liga pra mim 36240000. Mais você. Oferecimento Maxton. Qualidade profissional para você arrasar. Mais você. Oferecimento Novex. Tratamento para cada transformação da sua vida. Mais você. Oferecimento Shampoo Ração Humana Capilar Sempre Bela. Nutrição dos cabelos. Inovação Embeleze. Mais você. Oferecimento Novex Óleo de Argan do Marrocos. Uma inovação Embeleze. Mais você. Oferecimento Novex Óleo de Argan do Marrocos. Uma inovação Embeleze. Mais você. Oferecimento Novex. Tratamento para cada transformação da sua vida. Mais você. Oferecimento Novex Óleo de Argan do Marrocos. Uma inovação Embeleze. Mais você. Oferecimento Atlanta Móveis.
Design assinado por você. Conheça nossos planejados. Você. Oferecimento Conjunto Nacional. Natal encantado com os melhores. Mais você. Oferecimento Atlanta Móveis. Design assinado por você. Conheça Mais você. Oferecimento Renacor Tintas. 2 lojas em Palmas. Conheça nossa nova loja em Taquaralto. Mais você. Oferecimento Novex. Tratamento profissional para cada transformação da sua vida. Mais você. Oferecimento Italac. Crescendo com você. Mais você. Oferecimento Italac. Crescendo com você. Mais você. Oferecimento Novex. O tratamento profissional da Indelese para cada transformação da sua vida. Mais você. Oferecimento Guanabara. A semana da limpeza só vai brilhar. Mais você. Oferecimento Guanabara. Tudo para você ficar ainda mais bonita. Economizar. Mais você. Oferecimento Apvida. Escolha a maior do Norte e Nordeste. Saúde para você crescer mais. Mais você. Oferecimento Apvida. Ter a maior operadora do Norte e Nordeste faz bem para você. Mais você. Oferecimento Arroz Maná. Insubstituível. Mais pureza. Produto premium. Sua família merece o melhor. Mais você. Oferecimento Maxton. Liberdade para ser mais você. Mais você. Oferecimento Oncológica. Diagnóstico e tratamento do câncer com a atenção que você merece. Mais você. Oferecimento Apvida. Ter a maior operadora do Norte e Nordeste faz bem para você. Mais você. Oferecimento Café São Brás com torra perfeita. Mexe com você. É outra coisa. Mais você. Oferecimento Oncológica. Diagnóstico e tratamento do câncer com a atenção que você merece. Mais você. Oferecimento Apvida. Ter a maior operadora do Norte e Nordeste faz bem para você. Mais você. Oferecimento Pilão, o café forte do Brasil. Mais você. Oferecimento Guanabara. Tudo para você ficar ainda mais bonita e economizar. Mais você. Oferecimento Pilão, o café forte do Brasil. Mais você. Oferecimento Italac. Lá em casa tem. Mais você. Oferecimento Italac. Lá em casa tem. Mais você. Oferecimento Natural Life da Codilar. Bem saudável, bem gostosa. Agora também sem glúten. Mais você. Oferecimento Supermarket. Aqui começa um almoço mais gostoso para você. Mais você. Oferecimento 1000 opções bijuterias em 2 endereços. Calçadão e Coriolano Milhomem. Mais você. Oferecimento Lojas Imperador. Cama, mesa, banho, tapetes, cortinas e utilidades para o lar. Mais você. Oferecimento Quatri. A escolha que faz bem. Mais você. Oferecimento Super Formosa. Vem provar o croissant do Formosa. Uma delícia. Mais você. Oferecimento Quatri. A escolha que faz bem. Mais você. Oferecimento Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente. É outra coisa. Mais você. Oferecimento
Supermarket, mais de 100 lojas para você. É preço, é perto, é Supermarket. Mais você. Oferecimento Café São Brás. Com torra perfeita é outra coisa. Mais você. Oferecimento Italac. Se chipou no sabor. Lá em casa tem. Mais você. Oferecimento Italac. A marca de lácteos mais comprada do Brasil. Mais você. Oferecimento. Especiarias e temperos Codilar. 100% pureza. Um mundo de aroma e sabor. Está começando o Mais Você. Apresentado por Lojas Fortilar. Varejo com preço de atacado em São Pedro da Aldeia. Mais você. Foi apresentado por Formosa. O melhor preço pra valer. Mas você foi apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Mas você foi apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Mas você foi apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Está começando Mais Você, apresentado por Especiarias e Temperos Codilar. 100% pureza, um mundo de aroma e sabor. Está começando o Mais Você, apresentado por Família Trevisan. Experimente os produtos à base de batata. E Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem. Mas você foi apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Harald, para uma receita de chocolate profissa. É com Harald, é profissional. Você foi apresentado por Respirar, Medicina Respiratória e Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem. Mas você foi apresentado por Codilar Especiarias e Temperos. Múltiplas embalagens. Um mundo de aroma e sabor. E Supermercados Rondon, é tudo de bom. Está começando Mais Você, apresentado por Formosa Mix. Compre também pelo site, sem frete, sem demora. E Parazão Importados, a loja da família paraense. Mais Você foi apresentado por Família Trevisan. Experimente as deliciosas batatas rústicas, do campo para a sua casa. E Novo Passarinho em Américo. Mas você foi apresentado por Mussarela é bom, 100% leite, baixo teor de sódio e gordura. Mas você foi apresentado por Rede Super, Clube de Vantagens e Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem. Mas você foi apresentado por Biscoitos Monique. Experimente. Está começando Mais Você, apresentado por Bigazine. Aproveite ofertas exclusivas. Está começando Mais Você, apresentado por Bom Todo, Bom da Vida. E Novo Milho, o Nordeste ama. Está começando o Mais Você, apresentado por
Laticínios Porto Alegre. Alegria é simples. Mas Você foi apresentado por Nova Loja Altenburg, Jaraguá. Leve conforto e bem-estar para a sua casa. E Lojas MM, catarinense de coração. Mais Você foi apresentado por Celita. É bom com tudo. Está começando o Mais Você, apresentado por São Brás, novas embalagens. E Bom Todo, bom da vida. Mais Você foi apresentado por Laticínios Porto Alegre. A alegria é simples. E Danúbio. Mostruário com descontos de até 60% e entrada só em novembro. Mais Você foi apresentado por Via Urbana Calçados. Está começando o Mais Você. O seu dia pode ser mais. Apresentado por Paraíba, loja, site e aplicativo. E São Brás é sabor. Mais Você foi apresentado por Italac. Lá em casa tem. E Clínica Dentista do Povo. Sua melhor escolha em implantes. Mude sua vida. Mais Você foi apresentado por Festa Junina no Panelão. Um arraial de ofertas para você. Não perca! Está começando Mais Você, apresentado por Tordilho Alimentos, 35 anos. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada nos lares brasileiros. Está começando Mais Você. Apresentado por Óticas Rocha, a melhor opção e pronto. Mais Você foi apresentado por Cantinho Doce. Festa é com a gente. Está começando o Mais Você, apresentado por Moinho Fino. Vem tomar um café comigo? E Massas Só Trigo, o segredo para o prato perfeito. Está começando Mais Você, apresentado por Premisse, sabonete líquido é Premisse. E Max Flex, visite nossos showrooms e conquiste um Max Flex para chamar de seu. Mais Você foi apresentado por Rede Tchê Farmácias. Mais Você foi apresentado por Bom Todo, bom do Nordeste. Está começando o Mais Você. O seu dia pode ser mais. Apresentado por São Brás é sabor. Mais Você foi apresentado por São Brás é sabor. E Leite em Pó Itambé Zero, o zero que vale mais. Está começando o Mais Você. Seu dia pode ser mais. Apresentado por Oreo. Ligue o modo Vandinha e continue brincante.
Mais você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Novo Milho, o flocão da São Brás. Está começando o Mais Você. Seu dia pode ser mais. Apresentado por Nova linha Flor de IP. Sinta flores em você. Mais Você foi apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada nos lares brasileiros. E Sempre Livre, 3 vezes mais protegida com conforto. Mais Você foi apresentado por São Brás é sabor. E Leite em Pó Itambé Zero, o zero que vale mais. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Italac, lá em casa tem. Mas Você foi apresentado por Raizeiro, a marca mais lembrada. Mas Você foi apresentado por Produtos de Limpeza Ejoá e Italac, a marca de lácteos mais comprada nos lares brasileiros. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Brandini, abre e vem pra festa. Você está assistindo o Mais Você, o seu dia pode ser mais. Apresentado por Selfit, equipamentos modernos, aulas coletivas e planos a partir de R$ 99,90 sem fidelidade. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Selfit. Tá na hora de mudar, tá na hora de Selfit. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Italac. Tá lá em casa. Mas Você foi apresentado por Moinho Fino. Que tal uma xícara de café agora? Puríssimo. Macarrão Só Trigo, é qualidade garantida. Só Trigo, proporcionando grandes momentos. Mais Você foi apresentado por São Brás. É só felicidade. Compre, cadastre, concorra. Mas Você foi apresentado por Nova Loja Altenburg, Jaraguá. Leve conforto e bem-estar para a sua casa. E Lojas MM, catarinense de coração. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Selfit. Tá na hora de mudar, tá na hora de Selfit. E Brandini, abre e vem pra festa. Mas Você foi apresentado por Smart Pitombeiras, seu Apart House MA Almeida, vizinho ao UFES. E Casa Guerreiro, a melhor casa de produtos naturais, em breve na Getúlio. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Italac, tá lá em casa. E Uniaselv, graduação EAD ou semipresencial de verdade. Matricule-se. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Nova linha Flor de IP. Sinta flores em você. E Óticas Diniz. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Zero Lactose Italac, tá lá em casa. E Óticas Diniz.
Mais você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Uniaselv, graduação EAD ou semipresencial de verdade, matricule-se. E enjoei, troquei, Óticas Diniz. Mais você é apresentado por Zero Lactose Italac, tá lá em casa. Uniaselv, graduação EAD ou semipresencial de verdade, matricule-se. E Óticas Diniz. Mais você foi apresentado por Modão Brás, a mais nova loja de confecção e calçados em Palmas. Churrascaria Portal do Sul, referência de almoço em Palmas, de domingo a domingo. E Óticas Diniz. Mais você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Nova linha Flor de IP. Sinta flores em você. E Óticas Diniz. Mais você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Nova linha Flor de IP. Sinta flores em você. Mais você foi apresentado por Smart Feira 6. Aproveite segunda etapa com preço congelado e super desconto. Rede Compre Bem. Amor e propósito em tudo que faz. Vem que tem. E Óticas Diniz. Mais você, o seu dia pode ser mais. É apresentado por De Coração, Óticas Diniz. Mais você foi apresentado por Moinho Fino, o equilíbrio de um café intenso, encorpado e suave, puríssimo. E enjoei, troquei, Óticas Diniz. Mais você foi apresentado por De Coração Óticas Diniz. E Darcy Cabeleireiro, Tesoura de Ouro Internacional. Olha que Hoje é quinta-feira, né? Dia 2 de novembro. Dia de finados. E eu venho aqui dizer para você que eu acho que nós da família Louro, né, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Porque o Louro, uma ironia mesmo, né, ter ido véspera de finados, né, é um filho amado, né, teve no meu lado durante os últimos 25 anos, que me deu vida, na verdade, a uma ideia, né? Vê como é importante na vida, né? Você ter ideias, né? E de repente essa ideia se transformar numa realidade, né? Que hoje eu não estou perdendo só o Tom, né? Hoje eu estou perdendo o Tom, um grande amigo, né? Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou, né? E com ele foi junto o meu filho, né? Que eu sempre considerei assim, o Louro e o Tom, né? Eu levantei agora de manhã e fiquei pensando, né? Como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra vocês, porque dói muito, né? É de verdade, assim como uma mãe que perde um filho, né? Um companheiro, né? Que filho da gente é companheiro, né? Que tá junto, que você vê nascer. E ele era isso, né? Mas, por mais que minha produção toda e a direção da casa estivesse preocupada comigo hoje aqui, eu não podia deixar de estar aqui, né? Moída por dentro. E deixar todos os que amam o Louro, né, sem essa última homenagem, né?
dessa manhã, né? Na sexta-feira, inclusive, depois de um programa muito divertido, né? A gente teve aqui na sexta-feira aquele quadro dos solteiros, parece que faz uma vida, né? Nós dissemos até segunda, né? Bom final de semana, né? E hoje ele estaria aqui, porque ele fazia parte da semana no Rio de Janeiro e parte da semana aqui. O começo da semana tia quer que ele viesse definitivamente de mudança aqui para São Paulo, né? Então ele estaria aqui nessa bancada agora, né? E eu pedi que, mesmo ele não estando, que essa bancada tivesse posta aqui, né? Porque ele sempre vai estar no nosso coração, né? Aí ontem à tarde, quando ele não veio, né? Nós estranhamos, porque ele iria embarcar para São Paulo ontem à tarde, né? E aí ele não embarcou. E os amigos mais próximos dele, o Capeta, o André Marques, a Sandy, minha figurinista, e o marido dela, o Paulo Toffer, foram até a casa dele, né? E já o encontraram sem vida, né? Eu recebi a notícia logo em seguida e, na verdade, eu não consegui. Eu acho que toda coisa inesperada como essa, né? Eu não consegui realizar a ideia, né? E, assim, né? Num telefonema, eu tinha perdido grande parte, né? Da alegria, né? Que esse menino me deu ao longo desses anos todos. Um amigo, um companheiro de trabalho fantástico, né? Qualquer lugar que ele chegasse, aqui no meu estúdio hoje, né? Tá todo mundo sabe do que eu estou dizendo, e vocês podem imaginar, né? Como é que ele era, porque nesses anos todos o Tom sempre foi uma figura para casa, né, de vocês, uma figura misteriosa, né? Quem aparecia, na verdade, era o Louro, porque o Louro era real. O Louro é real, né? Para mim, e eu acho que para todo mundo que eu conheci, né? Mesmo que você não visse, e quando eu falava com o Louro, eu falava com o Louro, né? Eu nunca enxerguei o Tom no Louro. Essa é a coisa mais maluca do mundo, né? Porque o Louro era o Louro e o Tom era o Tom, né? Por mais bizarro que isso possa parecer para algumas pessoas, né? Mas eu sou criança que nem as crianças, né? Que acreditam, né? E sempre foi, né? E agora, né? Nesse momento tão trágico, né? Nós guardamos algumas imagens, né? Imagens que eram feitas só para nós, para nossa convivência, por trás das câmeras, dos bastidores, né? De quando o programa já tinha saído do ar, por exemplo. O Louro, aí sim, né? O Louro dava lugar a esse menino aí, o Tom, né? Tão divertido, mas tão diferente e tão igual, né? É muito maluco isso, né? Porque o Tom, na verdade, nunca foi um intérprete de bonecos, né? Quando ele trabalhava comigo lá na Record, ele era meu assistente de estúdio, né? E ajudava na área de artesanato. Eu tinha muito artesanato lá no Norte a Norte, né? Então, e ninguém se acertava. Eu inventei a história do Louro. E aí eu tinha o boneco ainda todo estravelhado ainda, né? Tinha acabado de nascer, como toda criança que nasce. E aí, um monte de gente. Eu testei, eu não queria um bonequeiro oficial para fazer o Louro, porque já viria com outros personagens. Eu queria alguém de frescor, né? Para encarar esse moleque que é o Tom, que é o Louro. E aí ele veio e começou a brincar no intervalo do programa com o boneco que ainda não tinha vida nem personalidade, né? E aí ele se encontrou, não queria fazer de jeito nenhum, porque ele sempre foi tímido. Tímido, mentira, ele não era tímido. Ele era dado com todo mundo, amigo de todo mundo, né? E era impagável, né? O Tom era muito amado, inclusive, por todos nós, né? Por todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar com ele.
todo mundo da minha produção, né? Cada um tem uma lembrança dele especial, porque era uma relação sempre de muito afeto, né? E como vocês podem ver aí, de muita brincadeira, sempre de sorriso largo, né? Eu tenho um povo incrível, né? Sou rodeada, com a graça de Deus, eu sou rodeada por gente que gosta do que faz, né? Que gosta de fazer o melhor, né? E ele sempre era recebido com muita alegria, né? Aí ele tinha emagrecido, estava com a roupa larga. E vai esse sorriso aí, né? E todos adoravam, olha, realmente o Tom, né? Nunca houve que falar, agora porque morreu tá todo mundo falando bem. Não é verdade. Nunca houve nenhuma situação que fosse tensa entre o Tom e todas as pessoas os integrantes da minha equipe, de anos, né? De 21 anos. E nós reunimos, e eu mesmo nunca briguei com o Tom. A gente nunca teve uma discussão. Era uma coisa que eu repetia sempre, porque é raro, né? Não tem casamento que não tenha discussão, né? Tenha pontos de vista diferentes, nada. A gente era tudo igual. Acontecia com ele, acontecia comigo. Se acontecia comigo, acontecia com ele. Era bem, a gente era confidente um do outro, né? Me contava coisas que não falava com ninguém, por mais que as pessoas achassem que soubessem da vida dele, né? E a mesma coisa acontecia comigo e com ele, né? E eu queria que a gente abriu com o clipe dele hoje, né? Porque foi um DVDzinho que a gente gravou, né? Tem 12 músicas, ele não cantava, mas cantou, enfim. E a gente abriu com essa música porque é isso, né? Eu não quero que esse programa hoje fique uma coisa, sabe, pesada no coração de ninguém, né? Eu choro da alegria de tê-lo tido, né? Ter tido a oportunidade de ter um homem como esse do meu lado durante esses 21 anos, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah lá, da recepção térreo. Recepção térreo? Eu não vou nem dizer o que é. Vai lá. Vamos acelerar aqui o passo, porque agora recepção térreo. Aqui, a recepção térreo é aqui. Deixa eu acelerar. Vai, Fabrício. Peraí. Olha, veio voando na Vila Marginal. E aí foi. Aqui, a passou pelo heliponto do prédio, não é? Passou pelo heliponto, passou pela nossa horta. E aí passou lá perto dos nossos paus Brasil, nossas árvores de Brasil. Olha lá, peraí. É a recepção onde eu tô, do prédio. Do edifício jornalista Roberto Marinho. É isso aqui. É isso aí. É aqui que eu tô. Deixa eu ver. Então, entra aí. O que é? Ela, por favor. O que é isso? Era um papagaio? Então, moça, mas aqui, eu tô sem documento, entendeu? Eu vim de longe, voando, aí passei por um Boeing 747 e que deu uma rabeira de vento que voou pena para um lado e meus documentos para o outro. Eu preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga. Meu Deus do céu. Mas eu tô sem documento, eu perdi no voo. Ai, meu Deus. Ô, moço. Gente, espera um pouquinho. Ana, você tá com essa imagem aí? Você tá vendo isso? Eu tô, rapaz. Quem é esse rapaz aí? Por favor, moça. O que tá acontecendo aqui? Conversa com ele aí. Quem que é essa figura aí? Ele apareceu aqui, ele quer uma liberação, mas ele não tem documento. Como assim? Liberação pra quê? Eu quero ver a minha avó. Sua avó? Mas que avó, rapaz? Que avó? A minha avó, Ana Maria Braga. Sua avó, Ana Maria Braga. É minha avó, sim. Rapaz, isso não mexe com coisa séria, rapaz. Que é isso? Olha, eu conferi aqui, não tem alguma liberação? Confere, moça, confere. Mas cadê É fácil você aparecer aqui e dizer que quero falar com a minha avó, Você tem alguma coisa, algum documento? Quem é você? Fala um pouco mais. Eu sou o filho do Louro José. E a minha mãe me disse que Ana Maria Braga é minha avó. Eu preciso falar com ela, moça. Me libera, por favor. Mas não tem nenhuma solicitação aqui, eu ainda preciso do documento. Mas desde quando neto precisa de solicitação para conversar com a avó? Mas olha, é você que está dizendo que você é neto da Ana.
quando a gente fala que a gente tem parentesco com alguém, não é, moça? A gente tem que apresentar algum documento e outra. Comprovar. Você tá numa empresa grande, não é assim, chega aqui e tem que ter algum documento para entrar aqui, rapaz. Não é assim não, pô. Eu entendo, mas olha pra mim. Olha, você não se lembra do meu pai? Que cara de um e beleza do outro. Tem uma semelhança, sim. Isso eu não posso negar. É verdade. Tem uma semelhança. Agora, daí a você dizer que é neto só por ser parecido, eu pareço com muita gente aí. Tem um modelo aí que dizem que porque é minha cara, eu não sou nada dele. Ô, moço, dá uma força. Eu preciso falar com a minha avó. Eu vim de longe, sabia? Eu voei até o Rio de Janeiro. Falaram que a minha avó trabalhava na Globo. Eu fui até lá. Cheguei lá, dei com o bico no muro. Aí me falaram que ela trabalhava aqui nos estúdios da Globo em São Paulo. Rapaz, eu tô cansado. Ó, eu muito. Fabrício. Preciso falar com a minha avó. Fabrício. Deixa eu ouvir aqui a pessoa que você disse é sua avó. Diga, Ana. Ó, vamos fazer uma coisa, né? Realmente essa situação, primeiro, mexe muito comigo, né? Porque você sabe que é uma lembrança importante na minha vida, né? Então, faz assim, ó. Como eu não sei direito do que se trata ainda, fala com ele aí, né? Tenta saber mais alguma coisa, tal, até o final do programa. Ele disse que a gente não pode receber a pessoa assim, de repente, chega e entra. É uma empresa grande, precisa tomar vacina, precisa fazer uma opção de coisa. Então você explica para ele que, obviamente, a gente vai conversar com ele, mas agora eu tenho que seguir com o programa, né? Eu tenho um programa para fazer, agora são 9 horas e 53 minutos, né? Que ele é um papagaio, ele é um papagaio, né? Mas até aí, né, até ser filho do meu filho, tem um caminho a percorrer, né? Então, explica para ele que quem sabe amanhã a gente se encontra, né? Vamos organizar tudo, pedir permissão aqui, tá? Mas explica direitinho para ele, tá? E aí a gente volta a se falar. Vamos ver. Aí você fala comigo, tá bom, Fabrício? Deixa eu tentar entender um pouco mais dessa história aqui. Qualquer novidade eu te chamo aí, tá? Tá bom. Eu vou apurar direitinho essa história. E eu quero agradecer porque as redes sociais estão cheias de comentários sobre essa aparição surpresa. A Rosângela escreveu: gente, o neto da Ana Maria Braga apareceu na Globo para conhecer a avó. Que emoção. A Patrícia colocou uma foto da calopsita dela na frente da TV e escreveu: eu e minha humana emocionados com Ana Maria Braga. Saudades imensas, nem diga, menina, do nosso Louro José. Será que o filhote vai nos alegrar todas as manhãs? Quem sabe, né? E a Joy disse: Louro José sempre passou uma vibe de ter um filho escondido, é verdade. Ele sempre falava isso. E o Ed postou: amei passarem o legado do Louro José para o filho. Não somente manteve viva a memória do Tom, mas trouxe leveza e alegria na Maria. Obrigado. Eu que agradeço. Vou dizer que vai ser difícil, viu? Porque agora tem mais um momentinho assim de ousadia, mas também de pura emoção, galera. Segura a onda aí, viu? Você imagina aqui uma coisa, Ana Maria? Imagina se a gente pudesse assim se comunicar com o meu paizão, o Louro José, lá no céu. Eu tenho certeza que ele mandaria um recado pra você. Sabia? Ouve só. Então ouve. Roda aí, galera. Oi, Ana Maria. Ana Maria, sou eu. Você não tá sonhando, não. Sou eu mesmo, Louro José. Eu peguei uma carona nessa inteligência artificial nova aí que tem e vim te visitar. Tem um monte de coisa que eu queria dizer. Também, né? Fui embora de repente. Mas já que a tecnologia me deu essa chance, vim aqui abrir meu coração. Tudo que eu vivi com você ficou guardado aqui dentro. Teve tanta risada, quanta bagunça, quanta aventura e quanto perrengue também, né? Vamos combinar. O teu amor me deixou forte. O teu exemplo me inspirou. E se eu realizei coisas importantes, foi porque você me ensinou a sonhar. E
ele foi o papagaio mais feliz e sortudo do mundo. Maria, quer saber um segredo? Toda vez que você gritar, acorda, menina! Eu venho lá do céu dos papagaios e pôs aqui, bem pertinho. Obrigadão por tudo. Não preciso nem desejar sucesso, né? Rende monte. Mas eu sempre desejo muita luz no seu caminho. Te amo pra sempre. Nem me preparou pra isso. Vou sair daqui e nem um negócio inchado desse tamanho. Eu tenho certeza que o meu paizão te amava tanto, Mas como eu te amo e ele. como todo mundo ama. Amo ele. Eu amo sei ele pra disso. sempre também. Pra sempre. Né? E você é a representação fiel, né, desse amor que a gente... Olha lá, é o Tom. Né? Ele era um cabra muito legal. Não que você não seja, viu, Fabio? Obrigada, Maria. Mas foi mais tempo, né? A gente que inventou toda essa brincadeira toda. Então, e o Tom era um cabra... Olha lá. Ah, que legal, olha aí. Cacá Silveira foi o nosso diretor. Não tá aqui, viu, carioca, maldito? Por que não veio? Ficou com preguiça de vir, olha lá. Mas diz que tá velho pra viajar. Ai, mas olha lá o Ricardinho do lado do Tom. Ah, que legal. Mas era assim, era família. Era não, ainda é uma grande família, né? E ele faz falta, muita falta, né? Mas e como a pessoa dele mesmo, sabe? Sem dúvidas. Olha lá, turma boa, a gente viajou muito juntos, né? E fizemos um monte de bobagem junto. Olha lá. Ah, que delícia, olha lá. Que barato. Nossa, gente, ó, não tem a Regininha, não tem como agradecer todo mundo por tudo. Enfim, não dá, né, gente? Uma vida não dá pra se resumir, não dá tempo de se resumir assim num pedacinho de programa, né? Mas eu queria muito agradecer a minha produção agora, vocês todos que me proporcionaram, né, esse momento tão especial, porque acho que todo mundo, né, na produção sente falta. E vocês também de casa, né? Sente falta do Louro José, não sente? Opa! Eu acho que, né, ele tinha um talento inigualável, né? E só por causa dele, né, é que você consegue hoje ser esse papagaio tão fantástico que você é também. Exatamente. Valeu, meu paizão. Te amo, cara. Pra sempre. E amo muito você também. Ai. Bom, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tomar água. Boa. Vou me recuperar um pouco aqui da situação. E eu volto já para apresentar meus outros convidados, que eu tô assistindo uma plateia aqui premiadinha. Só tem 5 estrelas aqui, não deixo pra ninguém. E vou cantar. Eu não vou cantar, quem canta é ele. Mas nós vamos ver essa banda linda se apresentar. Léo Santana já, tá bom? É um tequinho só, um intervalinho só.